nós vamos agora trazer a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. E assim diz a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, ó Espírito Santo, nos ajude no compartilhar dessa palavra. Especialmente quando é online, há muitas distrações, mas nós pedimos agora, Espírito Santo, que como uma flecha, essa palavra chegue em cada coração e que mude a história da vida de cada um daqueles que assim estiverem nos acompanhando. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de algo importantíssimo que deve acontecer na vida de qualquer pessoa. E o que é que precisa acontecer na vida de qualquer pessoa? Todos nós precisamos identificar o propósito da nossa vida. O texto que a gente acabou de ler mostra que Moisés encontrou em Deus o verdadeiro propósito da sua vida. Foi em Deus que Moisés iniciou. E quando eu falo iniciou, começou a desenvolver na prática o seu propósito de vida. E escute uma coisa: Deus tem um propósito para cada um de nós. Você vai dizer: pastor, se Deus tem um propósito para cada um de nós, qual é o meu propósito? Acompanhe essa mensagem, e talvez o Senhor vai falar ao seu coração, especificamente aonde Ele quer te usar, como Ele quer te usar, qual é a maneira que Deus quer usar a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada pessoa sobre a face da terra. O tema da nossa mensagem hoje é: encontre urgentemente seu propósito.
Encontre urgentemente. Por que urgente, pastor? Porque nós precisamos encontrar esse propósito o mais rápido possível. E nós vamos dar 3 motivos porque você deve encontrar urgentemente o seu propósito. Eu vou lhe dar 3 motivos porque você não pode ficar esperando, você não pode ficar deixando os dias passar sem necessariamente considerar isso de uma maneira séria na sua vida. Geralmente as pessoas me perguntam: pastor, como eu posso encontrar o meu propósito? E eu quero falar sobre, pelo menos antes de apresentarmos os pontos, 4 pontos que ajudarão você a encontrar o seu propósito. Então, o propósito é uma espécie de união, aonde você vai observar a sua melhor habilidade. O que você faz de melhor? O que você não tem dificuldade? O que de repente para algumas pessoas é difícil e para você não é difícil? Então começa a pensar, qual é a habilidade que eu percebo que é muito especial na minha vida, que até algumas pessoas pensam: eu gostaria muito de ter essa habilidade. Segunda coisa, você vai somando, junte essa habilidade com um prazer, com uma paixão que você tem. Nossa, eu faço isso, mas eu não faço isso só para ganhar dinheiro. Eu não faço isso só porque eu não tenho o que fazer. Eu faço isso porque tenho um prazer enorme naquilo que eu faço. Eu tenho uma paixão enorme. Se deixar, eu fico fazendo, desenvolvendo isso sem parar. Uma outra coisa que deve considerar para encontrar o seu propósito é... Geralmente as pessoas que têm um propósito, elas estão querendo resolver um problema. Qual é o problema que você deseja resolver? Então, quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração que faz queimar, que a gente tem um prazer em fazer aquilo, então, de certa maneira a gente está querendo resolver um problema. Há uma brecha, há alguma dificuldade em que Deus vai me usar para resolver. Por exemplo, Deus usou, por exemplo, Noé. Havia um problema, a maldade estava sobre a terra, então Deus precisava realizar um dilúvio. E ele usou quem? Usou Noé para resolver esse problema. Quem vai me ajudar a fazer com que a humanidade permaneça, Ou seja, uma parte significativa de toda a humanidade morreu, mas uma parte ficou preservada dentro daquela arca. Então, Noé, ele foi usado por Deus para resolver um problema ali, A gente poderia citar muitos outros. Uma outra coisa que para eu encontrar o propósito, além da habilidade, do prazer, da paixão, de desejar resolver um problema, as pessoas geralmente nos admiram por alguma coisa. Nossa, você faz isso. Nossa, você tem uma habilidade nisso. Nossa, então as pessoas geralmente vão reconhecer. Claro que tem algumas pessoas que vão nos criticar. Tem gente que nos critica. Tem gente que nos critica porque está com inveja. Tem gente que nos critica porque gostaria de ter essa habilidade, mas não tem. Então, querido, escuta uma coisa. Considere as pessoas que olham para você e que falam assim: nossa, você tem uma habilidade especial. Parece que Deus age através da sua vida quando você faz isso. E não somente em coisas que envolvem uma estrutura de igreja, mas às vezes no seu dia a dia. Tem pessoas que dizem assim: nossa, olha, você tem uma habilidade para me ouvir, ou para ouvir pessoas, que eu tenho certeza que é Deus que dá essa habilidade. Então, qual é essa habilidade? O que as pessoas estão admirando você? Então, quando você junta habilidade, prazer, um problema que deseja resolver e a admiração dos outros, você certamente vai encontrar o seu propósito aí dentro. Agora, encontre urgentemente o seu propósito. Encontre urgentemente o seu propósito. E por que eu preciso encontrar urgentemente? 3 motivos que eu encontro no livro de Êxodo, através da vida de Moisés. Primeiro, eu preciso encontrar o meu propósito para impactar a vida de outras pessoas. Eu preciso encontrar o meu propósito de vida para que a minha vida possa impactar a vida de outras pessoas. O contexto histórico aqui era o seguinte: Moisés, ele tinha sido criado no Egito, e Moisés, ele tinha um conhecimento, uma inteligência muito grande. Moisés matou uma pessoa para defender um israelita, e Moisés
depois ele fugiu, e ele foi e terminou casando. E Moisés tinha um casamento muito abençoado com Zípora. E aí Moisés, ele está cuidando ali das ovelhas, e ele vai, no cuidar com as ovelhas, ele está ali no mato, né? E ele consegue ver uma sarça ardendo, ali era a presença de Deus. E Deus ali começa a revelar qual é o propósito de vida de Moisés. Moisés, ao identificar o propósito de vida, ele inicia o seu ministério. Ele inicia o seu propósito de vida, e o propósito de Moisés começa a impactar a vida de outras pessoas. Então, quando eu identifico o meu propósito, certamente outras pessoas serão impactadas por minha vida. Então, você tem um propósito, Deus colocou um propósito na sua vida, para que você possa impactar outros. Havia um problema no mundo, o povo de Deus era escravo dos egípcios, e Deus usou o propósito de Moisés, o propósito que ele colocou no coração de Moisés, para mudar a vida dos israelitas. Moisés, ele certamente foi um divisor de águas. Moisés foi um divisor na vida do povo judeu. Eu não tenho dúvida de que até hoje o povo judeu pensa como nós éramos e o que nos tornamos depois da vida de Moisés. Toda vez que nós começamos a praticar, desenvolver o nosso propósito, e nós impactamos a vida das pessoas, elas certamente irão lembrar quem elas eram e quem elas se tornaram. Às vezes não é um impacto que vai mudar completamente a vida delas, mas às vezes muda. Mas às vezes é um impacto que vai mudar uma direção, uma decisão que ela ia tomar. Algo que de repente iria prejudicar a vida dela. E Deus usou você com seu propósito para mudar a história da vida daquela pessoa. Se você observar todo personagem bíblico, as pessoas influentes na palavra, as pessoas que Deus escolhia, especialmente, por exemplo, para uma liderança, todo personagem bíblico, ao cumprir o seu propósito, esse personagem, ele impacta a vida de outras pessoas. Como eu falei, Noé. Como pensar num dilúvio sem pensar em Noé? Como pensar em um rei e não lembrar de Davi? Como pensar em alguém ousado na pregação da palavra e não pensar em João Batista? Como não imaginar as cartas, especialmente do Novo Testamento, e não lembrar do apóstolo Paulo? Como não ver um homem que foi transformado de uma maneira extraordinária por Jesus, um homem covarde que se tornou um homem muito corajoso, e esse homem foi Pedro. Esses personagens, eles impactaram a vida de outras pessoas. Pastor, por que eu preciso identificar o meu propósito urgentemente? Porque Deus quer usar a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Quando Deus olha para Moisés, Deus tem uma palavra para ele. Capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus estava mostrando para Moisés a sua missão, o seu propósito. E Moisés, ao compreender esse desafio de Deus, Moisés começa a colocar em prática. E o que acontece geralmente conosco, quando a gente começa a identificar o nosso propósito? A gente às vezes faz o que Moisés fez. Por exemplo, quando Deus dá uma ordem a Moisés, no versículo 10, Moisés fala o seguinte: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Já parou para pensar nisso? Quando você identifica algo que Deus te deu, uma capacitação que Deus te deu, uma missão que Deus te deu, às vezes não dá um medinho, eu certamente deve dar, comigo deu. Dá um receio, será que eu tenho condições? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que eu vou ser bem sucedido nisso? Sempre dá um medo. Moisés teve medo. O medo, querido, querida, não é um problema. O problema é quando você transforma esse medo em um pavor. Quando você transforma esse medo em algo descontrolado, que descontrola você emocionalmente.
Então, ter medo no início é normal. Ter medo de cumprir um propósito no início é natural, é normal. Isso acontece. Às vezes não acontece com algumas pessoas, mas a maioria delas sempre no início tiveram um pouco de receio. E geralmente quando nós estamos cumprindo nosso propósito, quando a gente está mudando de repente de uma fase para outra, às vezes um desafio maior, a gente tem um medinho. Mas queridos, Deus fala para Moisés e diz: eu estarei com você. Ei, escute uma coisa. Encontre a habilidade que Deus deu a você. Encontre a sua paixão, o seu prazer. Encontre aquilo que queima no seu coração, o desejo de resolver os problemas. E certamente, queridos, você vai ouvir pessoas falando da sua habilidade. Não tenha medo, Deus está com você. Deus está com você. A pergunta que eu faço para você é: quantas pessoas já foram impactadas nesse planeta, nos seus relacionamentos, porque você está cumprindo o seu propósito? Às vezes a gente pensa que um propósito é sempre uma coisa assim, extraordinária, e às vezes não. Às vezes extraordinário é o resultado, mas a maneira de colocar isso, de viver isso, às vezes é uma maneira simples. Por exemplo, já houve situações em eu aconselhar alguém no cumprimento do meu propósito, né? Como pastor, eu trabalho também com a necessidade de ajudar algumas pessoas a entender algumas coisas bíblicas, a entender como praticar isso, a como mudar a sua vida e tal. E aí, queridos, muitas vezes, Deus já me deu o privilégio de ver pessoas chegando para mim e dizendo assim: pastor, depois daquela conversa que nós tivemos, Deus falou através da sua vida e me esclareceu o que é que Ele deseja para mim. E a vida dessa pessoa, querido, é impressionante, parece que mudou da água para o vinho. O encontro foi simples, às vezes 2 cadeiras, sentado, conversando, às vezes um encontro não programado, mas de repente Deus usa o meu propósito para mudar a vida de outra pessoa. Às vezes você tem uma habilidade, por exemplo, com português, com matemática, você tem uma habilidade profissional, e há pessoas que estão desesperadas, e Deus pode usar a habilidade que você tem para levar outras pessoas a ter uma esperança que ela não tem mais. Deus pode mudar a vida de alguém quando você cumpre o seu propósito. Então a primeira coisa: pastor, por que eu preciso encontrar urgentemente o meu propósito? Porque pessoas precisam ser impactadas em suas vidas por aquele que Deus colocou e a missão que Deus te deu. A segunda coisa, meu irmão, por que eu preciso encontrar rapidamente o meu propósito? Para viver realizado no que eu faço, para viver feliz naquilo que eu faço. E uma das coisas muito claras é que nem sempre um bom salário vai me trazer uma grande realização. E as pessoas hoje, elas vivem uma crise por se sentirem inúteis no que faz, e às vezes pessoas que estão em trabalhos ou desenvolvendo uma profissão em que é o sonho de muita gente. Às vezes alguém que conseguiu uma estabilidade, alguém que conseguiu uma função de liderança, está no ponto mais alto da hierarquia de uma empresa, mas a pessoa não vive feliz, não se sente realizada naquilo que faz. Às vezes é o sonho de todo mundo aquilo ali, mas ela chegou lá, mas não se sente realizada. E aí muitas pessoas hoje, infelizmente, entram em depressão, crise de identidade, não sabe por quê, qual é a razão da existência. Por quê? Porque não se sentem úteis, apesar de estarem fazendo coisas importantes. Moisés, queridos, Moisés, antes de se tornar esse grande líder, Moisés, ele recebeu um livramento. E o livramento foi que ele deveria morrer quando criança. Mas a filha de Faraó encontrou aquela criancinha que a mãe deixou descer num rio,
encontra aquela criança e começa a cuidar daquela criança, como se fosse seu filho. E depois a própria mãe começa a amamentá-la lá no palácio. E, queridos, Moisés, ele recebe um grande livramento. Moisés, Atos capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés, ele foi criado e ele foi dotado de uma inteligência, de um conhecimento impressionante. Moisés era um homem muito inteligente. Mas eu tenho certeza que a inteligência que Moisés tinha não trazia uma realização para a sua vida. E aí Moisés está em determinado lugar e vê uma discussão entre duas pessoas, um egípcio e um hebreu. E ele mata, tira a vida do egípcio para defender o hebreu, que era da sua linhagem. E aí descobrem que ele fez isso, e ele começa a fugir, e ele encontra-se, defende umas mulheres que estavam ali, alimentando os animais, dando água, é convidado para ir para a casa do seu sogro, Jetro, casa com uma das suas filhas. Certamente Moisés agora poderia começar a sua vida muito bem, casado, ajudando o seu sogro, pastoreando, bem casado, ou seja, Moisés tinha um trabalho honrado, Moisés tinha uma esposa, Moisés tinha mudado de vida, ou seja, era um assassino, mas agora tinha mudado de vida. Então Moisés poderia dizer, um homem realizado. Não, não era um homem realizado, porque faltava uma coisa, o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Moisés, ele deixou de ser tudo isso, e se tornou um grande líder, que Deus o separou para isso. Moisés, ele venceu suas limitações de comunicação. Moisés, ele perseverou nas 10 pragas. Moisés deixou um legado e um sucessor, Josué. Isso são características de uma pessoa que vivia realizado naquilo que fazia. Porque uma pessoa que não é realizada naquilo que faz, não supera as limitações, ao contrário, só coloca mais limitações, destaca mais as suas limitações do que as suas qualidades. Uma pessoa que não é bem realizada, não está realizada naquilo que faz, ele não persevera, ele está encontrando um motivo para pedir demissão, ele está encontrando um motivo para chutar o pau da barraca, para desistir de tudo. Moisés, ele aguentou ali, passou 10 pragas, Moisés ainda aguentou o povo no deserto. Moisés, ele deixa um legado, uma história no povo hebreu, e Moisés também impacta a vida de um homem, Josué, e esse homem se torna o seu sucessor. Por quê? Porque ele começou a viver realizado naquilo que ele fazia. A realização não é sinônimo de vida boa, escute isso. Estar realizado no cumprimento do propósito não significa que você vai ter uma vida boa, uma vida sem nenhum problema, não. A realização não é sinônimo de uma vida boa, mas é a convicção de que não existe outra vida para você melhor do que a sua. Você percebe, não, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho alguns problemas, mas com tudo isso, eu não troco a minha vida por a vida de ninguém. Uma pessoa que encontrou o propósito da sua vida, às vezes ela até ganha pouco, ela ganha menos do que ela ganhava em determinada função, mas ela está realizada naquilo que ela faz. Pastor, por que eu preciso encontrar o propósito da minha vida? Porque Deus quer te dar uma vida abundante está relacionada com alguém que está cumprindo o seu propósito aqui na terra, alguém que está cumprindo a sua missão aqui na terra, assim como Moisés cumpriu a sua missão, Deus também espera que você cumpra a sua missão. Se perguntasse para Moisés, você quer desistir de tudo? Ele não desistiria, por quê? Porque ele estava convicto de que aquela era a principal missão da sua vida. Agora saiba de uma coisa, às vezes antes de cumprirmos o nosso propósito, nossa missão, a gente passa por algumas coisas. Moisés precisou estudar, Moisés cometeu alguns erros, ou seja, matou uma pessoa, Moisés casou, iniciou uma vida simples ali cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas que não eram nem suas.
para depois se tornar um escolhido de Deus. Escute uma coisa, talvez você diga: pastor, eu quero começar agora. Talvez não significa que você vai começar exatamente agora, mas você precisa iniciar um processo de transição na sua vida. Você não precisa largar imediatamente, mas você pode começar a transicionar isso. Antes de ser pastor, meu irmão, já passei por tanta coisa. Antes de ser pastor, eu já trabalhei pintando cadeira, lixando madeira. Antes de ser pastor, eu já trabalhei em lanchonete até tarde. Antes de ser pastor, eu já vendi peixe na feira. Antes de ser pastor, queridos, eu já trabalhei num bar, vendi cachaça. Graças a Deus, porque tem gente que eu vendi cachaça e já entregou a vida a Jesus. Glória a Deus por isso. Queridos, antes de ser pastor, eu já vendi panela, ventilador, aquele povo que sai naqueles carrinhos, né? Eu fiz tudo isso. Antes de ser pastor, já vendi inseticida, para você ter uma ideia, bati na porta das pessoas: olha, eu sou estou aqui fazendo uma campanha contra os insetos. E aí as pessoas abriam as portas e eu vendia meu inseticida. Então, queridos, eu já experimentei muita coisa, até o momento que eu tive convicção que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Às vezes você vai passar por algumas coisas que não tem nada a ver com o que você vai fazer no futuro. Mas tudo isso é importante, porque Deus está construindo algo em você, e tudo isso vai somar na sua vida. Escute uma coisa: você quer ter uma vida realizada? Você quer ser realizado naquilo que você faz, como Moisés era? Então escute uma coisa: encontre o seu propósito. Encontre o seu propósito e Deus vai fazer com que você se torne uma pessoa realizada. Em último lugar, queridos, por que eu preciso encontrar urgentemente o meu propósito? Para cumprir a vontade de Deus. Por que eu preciso encontrar o meu propósito? Para cumprir a vontade de Deus. O mesmo versículo, capítulo 3, versículo 10, Deus fala para Moisés qual é a vontade dele. E ele diz: vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E eu complemento isso quando ele fala, versículo 12: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Além de impactar as vidas com o propósito que Deus me dá, além de se sentir realizado naquilo que eu faço, a terceira coisa é: Deus não colocou um propósito na minha vida para que eu só usufruo dele para o meu bel prazer. Não, Deus colocou isso para que a vontade dele se cumpra na minha vida e na sua vida, meu irmão. Moisés viveu experiências extraordinárias. Quando nós identificamos o nosso propósito, quando nós obedecemos a Deus, quando nós rompemos com os nossos medos, com as nossas limitações, quando nós acreditamos nesse cuidado extraordinário de Deus na nossa vida, meu irmão, a gente começa a experimentar experiências incríveis. O chamado de Moisés foi uma experiência incrível. Um fogo queimava em volta de um mato, mas o mato não queimava. Moisés fica impressionado com aquilo, vai se aproximando, Deus fala diretamente com Moisés. Ah, Moisés, tira a sandália, porque onde você está pisando é algo santo. Quantas experiências de Moisés? Moisés viu todas as pragas, Moisés viu o coração de um faraó ser dilacerado pela potente mão de Deus. Deus fez Moisés viver a experiência do mar, o mar se abre e Moisés passa com aquela multidão de israelitas. Em terra seca, a Bíblia tem esse detalhe, em terra seca, Moisés vê o mar se fechar e destruir todo o exército dos egípcios.
Moisés vê Deus alimentando o povo no deserto, a nuvem que o cobria e o fogo que o protegia do frio à noite. Moisés viu a água brotar de uma rocha. Meus irmãos, quando eu cumpro o meu propósito de Deus, o propósito de Deus na minha vida, quando eu cumpro a minha missão aqui na terra, Deus me fará viver experiências incríveis, extraordinárias. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou brincando não, eu estou dizendo, você vai viver se você estiver em sintonia com aquilo que Deus está fazendo, porque Deus é um Deus incrível e extraordinário, e Ele usa pessoas simples. Ele usou aqui um pastor, Ele usou aqui uma pessoa que talvez estava determinada a se esconder o resto da vida, transformou a vida desse homem, fez com que esse homem impactasse outras vidas, fez com que esse homem encontrasse a realização da sua vida, e fez com que esse homem tivesse experiências extraordinárias. Pastor, eu queria tanto ter uma experiência com Deus. Cumpra o seu propósito como cristão, cumpra o seu propósito como homem, como mulher de Deus. Moisés se aproximou de Deus como nunca. Moisés mostrava Deus como o principal responsável por seu sucesso. A Bíblia diz que em determinado momento, as pessoas, os egípcios, estavam mais preocupados com a terra do que com Deus. Estavam mais preocupados com a terra que emana leite e mel, ou seja, um lugar abençoado, frutífero, do que com o Deus que iria sustentá-lo. O Deus que estava guiando aquele povo, a ponto de Deus dizer, olha, eu não vou mais com você, o meu anjo vai, ele vai dar vitórias a vocês, sobre toda essa cambada aí, sobre todo esse povo, mas eu não irei com vocês. Moisés diz, se o Senhor não vai conosco, Senhor, então risque o meu nome. Por quê? Não era que Moisés estava querendo obrigar o Senhor a ir, é porque Moisés está dizendo o seguinte, olha, para mim o importante não é para onde nós vamos, mas o mais importante é com quem nós vamos. O mais importante não é ser bem sucedido nessa batalha, o mais importante é mostrar quem está nos dando vitória nessa batalha, porque andar com um anjo não é a mesma coisa de andar com Deus. Andar na prosperidade, ou ter uma vida de repente tranquila em determinada área, não significa que Deus está ali, porque Deus ia dar vitória, Deus ia dar a terra, Deus ia dar o que prometeu, mas não iria com o povo. Uma pessoa que encontrou seu propósito em Deus, queridos, ela encontrou para cumprir a vontade de Deus, e ela quer mostrar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Ela fala como ela era e como ela se tornou depois de encontrar o propósito que Deus colocou no coração dela. Por que que eu preciso encontrar o meu propósito para cumprir a vontade de Deus? Moisés gozou da companhia constante de Deus. Deus prometeu isso logo nos primeiros dias. Moisés, eu vou estar com você. Moisés, eu estarei com você. Deus ajudou Moisés a superar todas as suas limitações. Você pode pensar, mas tem pessoas que fazem isso melhor do que eu. Você não está concorrendo com outras pessoas. Você está aperfeiçoando aquilo que Deus colocou no seu coração. Você está comprometido em ser a sua melhor versão. Meus irmãos, Moisés me dá uma lição enorme. Moisés encontra o seu propósito. E eu quero desafiar você, queridos, a encontrar o seu propósito, a fazer da sua missão aqui na terra um exemplo e uma referência. Quando as pessoas pensam, pastor, mas o que eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto, sei lá, de cobrir telhado de casa. As pessoas vão pensar assim, cara, eu vou chamar fulano, porque fulano é o melhor naquilo que faz. É uma referência aqui na cidade, é honesto, é uma pessoa que quando ele chega, o ambiente se transforma, não sei como, quem não tem Deus não sabe como, mas você sabe como, porque o teu segredo, o meu segredo, não está nas habilidades que nós temos nas nossas mãos, não está no nosso conhecimento, não está na minha rede de influência, mas está naquele que conduz todas as coisas, queridos.
Escute uma coisa, Deus nos fez para cumprir um propósito, e essa igreja, meu irmão, ela tem um propósito de ganhar vidas e cuidar bem delas. Deus nos deu um propósito dessa cidade, e essa cidade, ela se renderá ao Senhor. Essa cidade, queridos, ela crerá no Senhor, porque essa cidade, ela é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Essa cidade é pequena para o propósito que Deus tem para realizar em sua vida, e através da sua vida, um homem mudou a história de uma vez por todas, de uma nação. Deus pode, e se Deus permitir, Ele mudará a história da nossa cidade, Ele mudará a história dessa região, porque Deus nos escolheu, queridos, para que através do meu e do seu propósito, nós possamos impactar as vidas, as pessoas conheçam Jesus por aquilo que a gente faz, com as habilidades que Ele colocou nas nossas mãos. E quando as pessoas perguntarem, como é que você consegue ter esse entusiasmo nessa pandemia, como é que você consegue ter esse entusiasmo nessa crise, como é que você conhece rir, mesmo passando por dificuldade, aí nós vamos dizer para essas pessoas, impactar ainda mais elas, o nosso segredo não está no dinheiro que a gente ganha, o nosso segredo não está na influência que nós temos, o nosso segredo não está no conhecimento que nós alcançamos, mas o nosso segredo está no Senhor, que nos conduz, que nos dá uma direção, que nos fortalece e nos encoraja a cada dia. E você pensa que a gente não desanima, você pensa que às vezes não tem dia que a gente diz assim, meu Deus, o que é que eu faço hoje? E aí Deus responde, hoje você faz isso e aquilo, hoje você vai para tal lugar, hoje você vai falar com fulano, hoje você vai fazer tal coisa, mas Senhor, ninguém está comprando isso, mas você vai fazer, e as pessoas vão começar a comprar, você vai fazer, e as pessoas vão começar a valorizar o dom que Deus colocou na sua vida. Ei, meu irmão, minha irmã, encontre urgentemente o seu propósito e vidas serão transformadas. Encontre urgentemente o seu propósito e sua vida será uma vida cheia de realização. Você terá alegria no seu dia a dia, você terá prazer. O início de uma semana não vai ser mais desesperador. Sabe por quê? Porque o início de uma semana é uma porta que Deus está abrindo para que você ande, para que você propague a palavra de Deus, para que você testemunhe do Senhor. As pessoas podem até impedir você de falar da Bíblia, mas as pessoas não podem impedir você de viver o que tem na palavra, a honestidade, o amor, a compaixão por outras pessoas. Meu irmão, Moisés foi um homem que impactou a sua geração, um homem que se deixou ser usado por Deus, transformou uma nação, venceu uma nação que era impressionante, que eram os egípcios. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre a vida daquele homem. Eu quero declarar agora em nome de Jesus, queridos, que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, a mão do Senhor está sobre essa igreja, a mão do Senhor está estendida nesse ministério. E se a mão do Senhor está aqui sobre nós, ela não está aqui para que a gente só possa usufruir da presença de Deus, para que a gente possa gozar somente daquilo que Deus está fazendo. Não, Deus está fazendo isso para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor. Há outras pessoas que conhecerão o Senhor através do cumprimento do seu propósito, meu irmão. Então não desista, então não desanime, então não pense que as coisas estão perdidas. Não, está começando agora. Se você já pensou em desistir, peça perdão, Deus, Senhor, me perdoe, porque o Senhor fez essa noite meu coração aquecer, desejar cumprir a missão. Você talvez pense, pastor, eu sei que eu vou passar por situações financeiras difíceis. Meu irmão, mas escute uma coisa, é um processo, é uma etapa que você vai passar, porque a vida não é só dinheiro. A vida, queridos, nós vivemos com um propósito de honrar e glorificar o nome do Senhor. E se você está comigo, meu irmão, levanta agora e adora a Deus de todo o teu coração, agora.